Olá, meus queridos, eu sou Dalita Schmoller, sejam bem-vindos ao canal Conteúdos para a Alma. E aqui no canal Conteúdos para a Alma a gente não fala só de alma, a gente fala também do nosso corpo físico, que é o veículo da nossa alma. E quando a gente olha para os sintomas que atingem o nosso corpo físico, a gente consegue entender um pouquinho do que a nossa alma está direcionando para que a gente consiga caminhar, evoluir na nossa vida, porque todo sintoma que se apresenta no nosso físico significa uma desarmonia da nossa alma com a nossa personalidade. Então, hoje eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho sobre melasma. E se esse assunto, se o que eu trouxe aqui para você no início fez sentido, já curte, se inscreve no canal e vem comigo para a gente poder se aprofundar nesse assunto. Bom, gente, então começando aqui, trazendo, dessa visão, essa visão diferenciada sobre os sintomas, né? Eu acredito muito de que cada sintoma que aparece no nosso corpo, seja também um sintoma comportamental, não é por acaso, né? Ele vem de acordo com a nossa percepção de vida, de acordo com a percepção que nós temos em relação àquilo que nós vivemos, independente se foi algo real ou simbólico, né? Se eu realmente tive que engolir uma pedra, se eu fui atacado com uma faca, ou então se foram palavras que me feriram, algo, né, uma informação, uma situação que eu tive que engolir ela abaixo, né? A gente até usa esse tipo de expressão que está sempre impactando no nosso corpo e não é por acaso, né? A gente usa essas expressões porque essa é a forma como nós realmente vivenciamos essas situações. E com o melasma não é diferente. Mas aqui, né, trazendo o que é o melasma, né? O melasma é essa hiperpigmentação da nossa pele, né? E ela começa na derme. Por começar na derme, de acordo com a visão biológica, a gente entende que o que começa na derme tem relação com a nossa proteção, com nos sentirmos atacados na nossa integridade de algum modo ou termos perdido a nossa proteção. O melasma, como bem sabemos, dá especialmente aqui no nosso rosto, né, na nossa face. Pode dar em homens, mas é mais comum em mulheres, especialmente em mulheres grávidas, né? Em francês, a gente até usa a expressão masque de grossesse, que é uma máscara da mulher grávida, porque muitas mulheres grávidas acabam apresentando o melasma, né? Quando a gente começa a entender também um pouquinho melhor sobre o melasma, a gente vai observando que não é por acaso que ele surgiu ali, né? Então, para a gente iniciar esse papo, eu quero trazer o seguinte, né? Sobre as mulheres grávidas, primeiro. As mulheres grávidas que apresentam um melasma, que pode vir tanto aqui, né, nas bochechas, às vezes na testa, né, elas estão vivenciando a gravidez como sendo algo sujo, né? Elas estão se sentindo um pouco sujas. E não necessariamente diz respeito à gravidez delas. Às vezes é uma informação que passa pelo clã, uma informação ancestral que é ativada pela gravidez. Parece uma loucura, né? Mas não é, gente. É assim como funciona, né? O nosso genoma, é como funciona as memórias celulares que são passadas de geração para geração. E qual seria essa memória relacionada ao melasma? A memória relacionada ao melasma diz respeito, muitas vezes, a mulheres que foram mães solteiras e que então eram julgadas, haviam rumores e elas se sentiam atacadas por essas pessoas. E o melasma vem na face como um modo de proteção. Eu tenho aqui uma camada que me protege contra essas agressões ditas, às vezes até mesmo ataques físicos,
mas principalmente dos olhares, né, que as pessoas depositam sobre mim pelo fato de eu estar grávida. E eu me sinto menos, eu me sinto envergonhada, eu me sinto suja de algum modo. E aí aparece o melasma para tentar me proteger. Fez sentido para você? Então agora a gente vai falar um pouquinho também do porquê que o melasma aparece em mulheres que não estão grávidas e por que então que ele permanece também mesmo depois de ter passado a gravidez, né? Eu já atendi alguns casos, geralmente, né, pega ali na fase de 26 anos a 35 anos, as mulheres, né, começam a procurar. Em geral, são mulheres que se cuidam, já fazem tratamentos, mas mesmo assim não está respondendo, o melasma continua avançando ou então ele não diminui, ele estagna. E aí, o que a gente tem que olhar, né? Na testa, geralmente vai estar relacionado com um sentimento de não se sentir capaz, de não se sentir boa o suficiente, do querer provar que é sim boa o suficiente, porque essa parte aqui, a nossa testa, está relacionado com as nossas questões intelectuais. Então, quando eu não acho, né, eu tenho ali uma autoestima, uma desvalorização interna, eu entendo que eu não sou boa o suficiente, mas eu quero provar que eu sou. E aqui eu conecto muito com a síndrome da impostora, né, de se sentir uma farsa, porque eu quero provar que eu sou boa o suficiente. Ou então eu estou sendo atacada pelo meu chefe, pelo meu parceiro, por alguém, um professor, né, alguém aqui do meu entorno que desafia as minhas habilidades intelectuais. E aí eu me sinto menos, eu me sinto burra, alguém que falou mesmo que eu era burra, e eu senti esse ataque aqui, na minha zona intelectual. Então eu crio o melasma para tentar proteger a minha zona intelectual. Quando vem nessa região aqui, né, voltado então da minha face aqui nas bochechas, eu diria pá, palavras que me feriram. Também pode ser, sim, o ataque físico, mas mais comumente, né, vamos entender que somos seres civilizados, então seriam palavras que às vezes me feriram, e aí eu senti, pá, aquele ataque. Pode ser também, às vezes, um toque que eu senti como sendo sujo, e aí também vou criando, né, essa camada de proteção para evitar, né, sinalizando até aquela sujeira, mas também evitar aquele contato com a minha pele, com o meu ser mais profundo. Quando a gente olha para essa região da boca, podem ser também palavras ditas como sujas, né, situações em que eu vivi com essa conotação de sujeira, né, que me foram ditas ou que eu disse, mas também de, às vezes, eu ter beijado, né, de eu ter sido forçada a beijar alguém, então, sentido aquilo como um ataque em mim, né, e aí surge, então, também esse melasma nessa região da minha boca, né. Para mim, quanto mais a gente se trabalha, mais a gente fica íntegro no nosso ser, menos esses sintomas se apresentam. Porque se você for ver aqui, muito do que eu falei sobre o melasma está relacionado ao nosso medo do julgamento, às nossas questões de desvalorização, de sentir que podemos ser atacados, de nos sentirmos atacados, de nos sentirmos julgados, dos rumores que correm sobre nós e que nos incomodam. Então, se eu me valorizo, se eu estou muito bem dentro de mim, se eu estou muito integrado em mim mesmo, eu não ligo pro que os outros vão falar. Eu não me importo com o que os outros estão achando. Eu sei quem eu sou, eu sei todo o meu poder, todo o meu potencial, eu sei as minhas qualidades, eu sei que há questões em que eu ainda me desafio, né, que ainda são um desafio para mim, é uma questão de tempo e dedicação para que eu conquiste e melhore minhas habilidades com relação àquilo. E também entendo que muitas vezes não é algo pertinente a mim, porque cada um vem aqui com um dom, com algo para ser trabalhado. E talvez o meu talento não seja jogar futebol, porque o meu talento é a escrita, é o balé. Então eu vou focar no meu talento e não vou dar bola para aquilo onde eu não sou bom, se aquilo não faz sentido
para mim, para minha caminhada como alma. Só que isso só vem quando eu estou bem comigo e quando eu paro de tentar provar algo para alguém. Quando eu tenho certeza de que existe uma força maior me regendo e me conduzindo na minha vida e que então eu não tenho nada a temer, mesmo que alguém tente me ferir, tente falar algo sobre mim, mesmo que eu seja uma mãe solteira, mesmo que seja devido a uma traição essa gestação, eu não me sentirei suja, não me sentirei condenada de modo algum, porque eu entendo aquilo como algo que a minha alma veio viver e que me trouxe algum aprendizado. Então eu vou em busca desse aprendizado e não fico me limitando a conceitos mesquinhos de uma consciência pequena. Espero que tenha feito sentido para vocês esse bate-papo sobre o melasma, sobre como a nossa alma interpreta os sintomas do nosso corpo físico, como nós reagimos biologicamente frente a esses sintomas que surgem na nossa vida. E se fez sentido, mais uma vez, lembre-se de curtir aqui, seguir o nosso canal, recomendar para os seus amigos e deixar o seu comentário aqui embaixo me contando o que achou, se isso faz sentido com a sua história, se você tem esse sintoma ou até mesmo se você quer saber de algum outro sintoma para que eu possa estar te trazendo, explicando aqui, colocando um pouquinho da minha visão do que pode estar ou não impactando em você para que esse sintoma esteja se apresentando. Muita gratidão, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima!